A gente vai falar agora sobre um outro assunto, a produção de alimentos, sobre o olhar de uma cadeia produtiva muito importante do estado. Mais da metade do milho plantado já foi colhido. E a produtividade nessa safra não foi boa, viu? Caiu muito por causa da estiagem. E isso interfere diretamente num outro setor que movimenta a nossa economia, que é a criação de frangos que se alimentam justamente do milho. Então, os nossos colegas estão aqui, lá no norte do estado e também os dois, né, no noroeste e no norte do estado. O André Pereira vai falar da produção do milho e a Maria Eduarda Eli da produção de frangos, as duas pontas desta situação. Vamos lá, André. A colheita do milho, como é que anda? Já está em pleno andamento aqui no Rio Grande do Sul, né? Bom dia. Exatamente, Josmar. Bom dia para ti, bom dia para quem nos acompanha. Faltou chuva, né? A gente trouxe bastante no ano passado, né, aqui no Bom Dia Rio Grande, essa falta de chuva aqui na região e que agora, então, o pessoal está colhendo esses resultados da falta de chuva. Já foi colhido cerca de 60% do milho em todo o estado e aqui na região cerca de 80%. Isso porque aqui na região eles plantam um pouco mais cedo, ali nos meses de agosto e setembro. Essa perda na produtividade, então, é pelo clima seco dessa época, entre outros fatores, mas principalmente da estiagem. Muitos produtores, inclusive, já estão utilizando esse milho para alimentação animal. A gente foi conversar, inclusive a gente tem algumas imagens para mostrar dessa colheita do milho e te dizer que foi até um pouco difícil de encontrar o pessoal que estivesse fazendo ainda aqui na região. Isso porque já estão colhendo há um tempinho essa propriedade, né, entre Inhacorá e Chiapeta, ali cerca de 900 hectares. A gente conversou com a dona dessa propriedade, né, quem cuida dessa propriedade, a Gabriela, que nos falou sobre essa perda na produtividade. Vamos acompanhar. Produtividades muito baixas, de 40 sacos por hectare, até as melhores áreas plantadas mais para setembro, que daí escaparam um pouco da seca, chegando a produzir em torno de 150. Mas, como um todo, é uma quebra muito grande na nossa região, na região Missões e Noroeste toda, assim, é cerca de 70% de quebra na safra. É uma perda grande e a gente conversou com a Câmara Setorial de Milho, que passou que o consumo no estado ele gira em torno de 6,5 milhões de toneladas de milho, né? Tradicionalmente. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul já tem esse déficit na produção de cerca de 1,5 milhões de toneladas. Esse ano deve ser ainda maior esse déficit, então o estado vai ter que comprar, né? Comprar do mercado externo ainda mais milho. Claro, esses resultados vão ser consolidados ainda, né? Somente ali entre maio e junho, que se encerra a colheita no Rio Grande do Sul, mas a gente já tem esses dados preliminares que preocupam. Josmar. Olha, o André Pereira já trouxe um panorama aqui do que a Maria Eduarda Eli lá em Erechim vai dar sequência, né? Com menos milho no nosso mercado, o preço vai afetando, né? Vai aumentando bastante. E que reflexo isso tem na produção de frango, Duda? Bom dia. Oi, Josmar, bom dia para você, para todo mundo que está de casa nos acompanhando. Afeta diretamente, né? Isso porque quanto mais alto é o preço do milho, mais os produtores precisam investir nesse insumo e acaba diminuindo na hora da produção. A Associação Gaúcha de Avicultura explicou para a gente que algumas indústrias já estão tomando medidas por conta própria para tentar reduzir esse aumento, principalmente reduzindo a produção. Em alguns casos, também diminuindo aí a quantidade de ração, o que acaba afetando diretamente o peso do frango que chega para o consumidor. A redução está estimada em cerca de 11 milhões de aves por mês, o que representa mais ou menos 22 mil toneladas que não vão chegar para o consumidor. Isso acaba afetando diretamente também outras áreas do setor, como é o caso aí das embalagens, da mão de obra e também da atividade rural, e alguns cortes de frango já estão com aumento e o consumidor já está percebendo isso, inclusive na hora de fazer essa compra. A gente conversou com o presidente da Associação Gaúcha para entender como é que o setor está sentindo essa mudança. Vamos conferir o que ele disse? No preço dos grãos, principalmente o milho, que compõe quase 70% da ração das aves, tem sido muito preocupante ultimamente para o setor avícola, principalmente porque é um setor que trabalha com margens apertadíssimas, tanto o produtor de frango na área rural, como a indústria que faz o processamento das aves aí para poder exportar e colocar no mercado interno e mercado externo. Uma das alternativas do setor, até que os nossos pleitos sejam atendidos junto ao governo federal,
é reduzir a produção para diminuir os impactos do alto custo, evitar prejuízos danosos e poder continuar produzindo aí, atendendo a população com alimentos que são produzidos em larga escala. E hoje essa redução aí está em cerca de 15%, mas a associação não descarta, né, que se essa redução continuar aí mês a mês, possa inclusive haver um problema no abastecimento. Mas o trabalho é para que isso não aconteça. Como disse aí o presidente, um dos pedidos que foram feitos foi justamente aí para a redução de alguns impostos, como é o caso aí do PIS e COFINS. Essa decisão ainda não saiu, mas a associação está acompanhando e a gente vai seguir de olho, até porque isso afeta diretamente o consumidor. Volto com você, Josmar. É verdade, daqui a pouco tem aumento no preço dos ovos, da carne de frango, né? Tudo isso começando lá no campo, como nos contou o André Pereira, com a quebra na safra do milho. Tá bom, gurizada? Maria Eduarda Eli lá em Erechim e o André em Santa Rosa trazendo pra gente um pouco as duas pontas desse problemão aí. Tem oportunidade para quem busca